E como nós somos também uma igreja geracional, nós cremos aí que Deus tem levantado todas as idades para servir ao Senhor. E hoje um jovem vai pregar aqui para nós, que nós cremos no potencial, acreditamos no potencial, está sendo treinado, está sendo capacitado. E hoje nós vamos ter a honra de receber uma palavra da parte de Deus, através de Mateus. Vem aqui, Mateus, por favor, aplauda ao Senhor pela vida dele. Fez aí o seminário teológico Ruios. Um jovem que tem sido usado por Deus, que o Senhor te use aqui nessa noite, essa quarta-feira profética, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, igreja conviva. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes nessa noite? Amém, glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, pergunta para ela: você está feliz, irmão? Está feliz? Dá um sorriso para ela aí. Você já deu um sorriso para ela? Amém? Queridos, essa noite tenho o privilégio de estar aqui trazendo a palavra do Senhor para nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para fazer no seu coração, na sua vida, que você esteja aberto, receptível, com os seus olhos espirituais abertos para receber aquilo que Deus quer fazer nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Esse ambiente é seu, Jesus. Aqui não tem nada nosso, é tudo sobre o Senhor. E nós queremos te dar liberdade, Pai, nesse lugar. Nós te damos liberdade para que o Senhor flua, para que o Senhor tenha acesso aos corações, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos receber a Tua palavra. Tire de nós toda a desatenção, tudo aquilo que o inimigo queira lançar no nosso coração, na nossa mente, para que nós não possamos entender essa palavra, que o Senhor tire agora em nome de Jesus. O Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o nosso Deus, e nós cremos e te damos liberdade para que o Senhor faça como o Senhor quer fazer. Eu não sei falar sem o Senhor, Espírito Santo. Eu não sei dizer nada sem que o Senhor não esteja comigo, então eu te peço para que o Senhor esteja comigo nessa noite, para que eu possa comunicar à sua igreja daquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, talvez você veio para uma noite como essa com o seu coração aberto para receber uma palavra de motivação que vai te fazer levantar amanhã, quinta-feira, matar um leão. Quem tem um leão para matar amanhã aqui? Amém? Tem gente que tem dois aí, tem gente que levantou os dois braços, tem 2 leões para matar. Mas essa noite o Espírito Santo quer acender em nós uma chama de arrependimento. Um avivamento, ele não acontece fora, no exterior, se primeiro ele não acontecer dentro de nós. E essa noite o Espírito Santo separou para que você possa se arrepender de algumas coisas que nós vamos tratar aqui. E eu quero que você esteja aberto a isso. Maior do que uma palavra de motivação para te alegar, para te jogar para cima, para te dar ânimo, é a mensagem do Evangelho, da cruz, que tira de nós aquilo que não é bom e que transforma o nosso coração. E esse é o interesse do Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo não está interessado em tirar você daqui feliz e alegre. O Espírito Santo está interessado em tirar você daqui triste com aquilo que você tem vivido que não agrada a Ele. Amém? Amém. Aleluia. Isso é o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. E eu espero que você esteja com seu coração aberto. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 6. O título da nossa mensagem hoje é Destronando a autonomia do eu. Destronando a autonomia do eu. Destronar significa tirar do governo, tirar do poder. Aquilo que antes dava regras e ditava o ritmo, agora sai de cena. Destronar. Tirar o poder de algo. Talvez você entrou aqui nessa noite tendo domínio e poder sobre algumas coisas, mas o Senhor quer que você solte. O Senhor quer que você abra mão daquilo que você está governando. A autonomia, a palavra autonomia, ela é definida da seguinte maneira. Auto significa próprio, de si mesmo, algo que é próprio. E nomos ou nomia significa leis
ou regras. Então a definição da palavra autonomia é dar-se as próprias leis. Em um trânsito nós temos leis. No país, nas legislações nós temos leis que governam o nosso país, que governam o trânsito, que governam o seu trabalho. Lá no seu trabalho, o seu chefe, ele tem autonomia. Ou se você é o chefe, você tem autonomia para definir, para dar as regras, para dar as leis. E destronar a autonomia do eu significa sair do controle de si mesmo. Antes o que você dava as regras, o que você comandava, o que você dizia como iria acontecer, agora você não faz mais isso. Porque quem governa a nossa vida é o Senhor, amém? João capítulo 6, eu vou ler o versículo 1, e depois nós vamos caminhar por esse texto. Mas eu quero ler o primeiro versículo de João capítulo 6, para você entender o que nós vamos construir nessa noite. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Olha só, esse primeiro versículo. Grande multidão acompanhava Jesus por onde ele ia, porque eles estavam acompanhando o que Jesus estava fazendo. Eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus fazia, as curas que Jesus derramava naquele povo. Então, uma grande multidão se interessou em começar a caminhar com Jesus. Agora eu quero que você vá para o versículo 22 comigo, por gentileza. Nesse contexto de João, capítulo 6, é onde Jesus ele multiplica os pães e os peixes. É uma história conhecida por todos nós. Jesus ele recebe da mão de um jovem 5 pães e 2 peixes, e ele alimenta mais de 5.000 homens. Alguns estudos revelam que talvez tinham ali mais de 20.000 pessoas, somando homens, mulheres e crianças. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma grande multidão, que talvez nós nem conseguiríamos imaginar quantas pessoas comeram ali. E ainda sobrou alimentos para encher os cestos. Mas lá no versículo 22, a palavra vai dizer: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, que significa mestre, quando chegastes aqui? Eles perguntaram. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? A multidão perguntou. Como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus declarou-lhe: em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Jesus estava ali então, ele havia acabado de realizar esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, lá atrás. E no versículo 22, nós vemos que a multidão no outro dia acordou preocupada. Onde está Jesus? Aonde está aquele que fez a multiplicação dos pães e peixes e tirou a nossa fome? Aonde ele está? E Jesus já tinha seguido sua viagem, já tinha atravessado para o outro lado.
E então a multidão vai atrás dele. E ao chegar lá, a multidão encontra ele e a multidão pergunta para ele: faz tempo que o senhor está aqui? Por que o senhor nos deixou lá? Há quanto tempo o senhor está aqui? E aí Jesus já repreende eles de uma forma muito interessante. Jesus fala: vocês não estão vindo até mim pelos milagres que outrora eu fazia, de curar, como nós vimos no versículo 1. A multidão seguia Jesus pelos milagres que ele fazia. Não, agora vocês estão vindo até mim porque eu realizei um milagre que trouxe satisfação para você. Vocês tinham fome, mas agora vocês não têm mais, porque eu multipliquei o pão e peixe. Mas não se preocupem, não trabalhem pela comida que perece, que acaba, que estraga, mas trabalhem pelo pão da vida, que sou eu. Jesus estava se apresentando como o pão da vida. E quando nós falamos de autonomia, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, antes da gente entrar de fato nesse texto. Eu quero construir com vocês uma ideia sobre autonomia e dizer que isso é muito antigo. A autonomia do homem é algo antigo que aconteceu lá atrás, na criação de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus viu que a terra era boa, que a terra podia produzir os frutos, e Ele, com a sua graça, Ele colocou o jardim, Ele colocou os frutos, colocou os animais, e Ele fez o homem. E a palavra vai dizer, lá em Gênesis, que a mulher um dia saiu para passear no jardim. E nós já sabemos essa história. Satanás, em uma forma diferente, figurada de serpente, ela distorce a mensagem para Eva. E ela diz para Eva assim: não, se você comer desse fruto, você vai se tornar igual. Ela distorce nas entrelinhas aquilo que Deus tinha dado de direção para Adão e Eva. E ela traz um senso de liberdade, de autonomia, para que Eva pudesse comer daquele fruto. Então, o primeiro ato de autonomia que nós vemos na Bíblia é de Eva. Quando ela pega do fruto e ela come do fruto que era proibido por Deus, da árvore que estava no centro do jardim, ela simplesmente está dando um grito de liberdade. Ela está dando um grito de que agora eu não preciso mais do governo de Deus, eu estou governando sobre a minha vida. Ela é a primeira mulher autônoma do mundo, a primeira mulher que grita uma liberdade falsa e ilusória, de que ela poderia comer daquele fruto. E depois ela entrega para Adão, e Adão também come do fruto. E ali nós vemos o primeiro ato de liberdade, o primeiro trono criado pelo homem, aonde ele governa e não Deus. E nesse momento, nós podemos ver que o maior desejo de Satanás, nessa hora, que ele confunde o pensamento de Eva, não é fazer com que Eva adorasse a ele, era fazer com que Eva adorasse a ela mesma. Quando Satanás diz para Eva: pode comer do fruto proibido, que você vai se tornar igual, ela está soprando nas entrelinhas para Eva o seguinte: você pode ser dona de si mesmo, você pode governar a sua própria vida, você não precisa só me adorar, você pode se adorar, e se adorando, você já vai estar automaticamente me adorando, porque não tem como eu dividir o trono com Deus. Satanás já sabia, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é suficiente sobre todas as coisas. Então, quando Eva come do fruto, ela está dizendo assim: eu não preciso mais de Deus, eu governo sobre a minha vida. Quando Adão aceita o fruto e come, ele está dizendo: eu não preciso mais de Deus. Eu sou autossuficiente para fazer as minhas próprias escolhas. Eu sou autossuficiente para governar a minha vida e as minhas decisões. E talvez você entrou aqui nessa noite com o seu coração dessa maneira. Talvez existem áreas na sua vida que você tem governado, que você não tem dado o controle para Deus. Você tirou o controle de Deus quando você pegou essa situação para você e decidiu como a sua vida seria. Você toma atitudes na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, baseado naquilo que é bom para você e não sobre o que Deus pensa sobre você.
Você toma decisões baseadas nas suas emoções, nos seus sentimentos que são afloradas. Eu e você, nós temos a tendência, e quando eu digo eu e você é porque eu estou me incluindo nisso. Nós temos a tendência de tirar o governo de Deus de algumas coisas e dizer que nós somos suficientes para fazer. E isso é uma natureza caída do jardim, porque se eu e você, nós estivéssemos no jardim, no lugar de Adão e Eva, nós teríamos feito a mesma coisa. Não pense você que você teria tido uma atitude diferente, você não teria. Porque isso está no coração do homem. O homem a todo momento ele tenta governar a sua própria vida. Ele tenta dizer para Deus como as coisas devem funcionar. E foi isso que Eva fez ali naquele momento. Ela tirou da mão de Deus o controle da sua própria vida e disse para Deus assim: nesse momento eu não preciso mais de você, eu vou caminhar com as minhas próprias escolhas e com as minhas próprias decisões. E nós sabemos o resultado disso. Nós sabemos o resultado. O pecado de Adão e Eva trouxe um jugo de morte para toda a humanidade. Toda a humanidade se tornou caída a partir dessa atitude de Adão e Eva. Uma crise em massa nos corações foi instaurada porque Adão e Eva decidiu agir por si mesmo. E a gente brinca às vezes, né? Às vezes a gente brinca lá em casa, e às vezes quando estamos com alguns amigos, a gente fala assim: quando você chegar lá no céu, você fala com Eva, porque é culpa dela isso aí que você está passando. Fala com Eva. E eu tenho certeza que tem uns crentes que vai chegar lá no céu, vai bater na porta de Eva e vai falar: minha filha, eu estou aqui, eu pelejei, eu venci, eu superei todas as coisas, as adversidades, eu lutei em santidade, mas senta aqui, vamos tomar um café aqui que eu preciso falar com você. Por que você fez isso? Por que você me fez passar por tudo isso? Se você não estivesse tomado essa atitude lá, a minha vida teria sido diferente. Eu não teria passado por tudo que eu passei, por todos os sofrimentos que eu passei. E nós talvez poderemos ter uma resposta de Eva no céu. Não sei como vai ser, mas quem sabe a gente consegue ter uma conversa com ela lá. Mas nós temos que entender que nós faríamos a mesma coisa. Então, nesse momento, nós temos a primeira pessoa que construiu um trono de si mesmo no coração. Um altar onde quem reina é o homem. E esse não é o mundo de Deus. Esse não é o mundo de Deus. Isso é o que sobrou quando o homem disse: eu vou me tornar o Deus do mundo. Eu vou me tornar o Deus da minha história. Porque o mundo de Deus para você, querido, é que você vive em obediência a Ele. Que você ame a Ele sobre todas as coisas. Que você ame Ele com todas as suas forças e você entregue o controle da sua vida para Ele. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, essa noite é uma noite onde você pode fazer isso. Essa noite é uma noite onde você pode entregar o governo da sua história para Jesus e deixar com que Ele faça todas as coisas. Talvez você tenha passado por crises momentâneas, por dificuldades, por aflições na sua vida, por coisas que você escolheu e Deus não teve nada a ver com isso. Mas Deus nessa noite Ele está te dando a oportunidade de você regredir, de você voltar atrás e de você destronar o altar que você construiu dentro de você e construir um altar onde Ele vai reinar. Esse é o interesse de Deus nessa noite. Ele quer reinar no seu coração, Ele quer reinar sobre a sua vida. Amém? E eu quero trazer um exemplo para você aqui bem simples, um gráfico, bem simples para você entender como, em pequenos detalhes, você é o Deus da sua história. Você construiu um altar aonde quem manda é você e não Deus. Um gráfico bem simples, 2 assuntos cotidianos, 2 assuntos que estão em alta, 2 assuntos que sempre são falados: sedentarismo e divórcio. Isso não é o plano de Deus para o homem. Deus criou o homem e nós somos espírito, alma e corpo. Nós possuímos 3 naturezas
Quem está fazendo ruios aí, se não ouviu, vai ouvir isso aí. A gente possui 3 naturezas. Somos seres tricotômicos. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E esse corpo precisa ser cuidado. Por Deus, não por você. Por mim, é nossa responsabilidade. Mas olha só o que os números trazem aqui. 46% dos adultos do país são sedentários. 67,2 milhões de pessoas estão hoje no sedentarismo. Entre os homens, 39,8%. E entre as mulheres, 51,5%. 27,4 milhões de homens e 39,8 milhões de mulheres escolheram ser dona de si e não cuidar do templo do Espírito, que foi dado por Deus para você. Isso é um detalhe simples. Isso aqui é um dado básico de como nós estamos governando a nossa vida. E aqui estão todas as pessoas, religiosos, ateus, pessoas que não acreditam em Deus, ou crentes, cristãos. Esse dado é geral. Ali nós temos alguns dados de regiões. Aqui, o Sudeste concentra 58,3% dos divórcios no Brasil. Ou seja, a região que nós habitamos é líder em divórcio. E aí eu te pergunto, foi isso que Deus fez para o homem? Foi isso que Deus projetou para você? E talvez você pergunte, mas eu não divorciei, Mateus, eu tô bem com a minha esposa, glória a Deus por isso. Mas aqui existem cristãos, existem pessoas que foram criadas para viver aquilo que Deus quer que elas vivam, e elas escolheram governar a si mesmo. Jesus não projetou uma quebra de aliança para você. Jesus não projetou uma queda de aliança para essas pessoas. Mas o ato de se governar, o ato de tomar as rédeas da própria vida e dizer, eu não preciso de Deus, faz com que essa colheita aconteça. O Sudeste soma 147 mil divórcios, dos 252 mil registrados no país. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É muita gente que no meio do caminho se perdeu. E isso é apenas uma demonstração simples de que o homem ainda governa sobre si, desde a criação, desde Adão e Eva, foi passado de geração em geração. O homem tende a ter isso no coração de governar a si mesmo. E isso é muito triste. Não foi para isso que Deus nos criou. E aí quando nós voltamos para esse texto de João, capítulo 6, nós vamos ver que a multidão estava buscando a Deus na intenção de pedir algo. Por quê? Ontem Jesus fez um milagre e sustentou a minha fome. Mas hoje eu já acordei com fome de novo. Então eu vou procurar Jesus porque Ele pode fazer algo por mim. A multidão, nesse contexto, ela estava envolvida com Jesus por aquilo que Jesus fazia. Elas viam os milagres. Elas viam os milagres individuais que Jesus estava fazendo. Jesus passava e curava um paralítico. Jesus passava e curava um cego. Mas agora, nessa noite passada, o milagre foi coletivo. O milagre não foi individual. Quando nós olhamos uma pessoa sendo curada ou recebendo uma bênção, um propósito do nosso lado, a gente se alegra por ela, ou deveria se alegrar. Mas não nos atinge diretamente. Mas quando existe um milagre em massa, onde atinge toda a população, algo acontece no coração das pessoas. E foi isso que aconteceu naquele dia. A multidão ficou atordoada de que Jesus havia realizado um milagre que sustentou o seu físico. Eles tinham fome, era uma região carente, os estudos dizem. Existiam crianças ali necessitadas, mulheres, e Jesus fez. Então vamos procurar esse Jesus, porque Ele vai fazer de novo. E esse era o interesse da multidão. Buscar a Jesus por aquilo que Ele estava fazendo. Isso gerou expectativa no coração daquela multidão. Jesus pode encher a minha barriga de novo. Gente com fome é terrível, mas você já viu crente com fome? Gente do céu, é terrível, irmão. Às vezes minha esposa fica com fome lá em casa, se o iFood não cantar rapidinho,
Brincadeira, amor, te amo. Fome é algo terrível. E a multidão estava interessada em saber aonde estava esse Jesus que fez esse milagre. E ao encontrar Jesus, eles percebem que a tratativa de Jesus foi diferente. Jesus se apresenta como o pão da vida, que veio para matar a fome de uma vez por todas. Jesus diz para eles: não trabalhem pelo pão que perece, que vai acabar, como acabou. E vocês estão aqui porque vocês estão com fome de novo. Mas trabalhem pela comida que não acaba, que te leva para a vida eterna. Jesus diz para eles que a obra de Deus é esta. Eles questionam Jesus, como nós vimos. Então, o que é essa obra? Como eu faço para participar dessa obra? Qual é a obra? A obra é essa. Um Deus que apresentou um Jesus que nos deu a oportunidade de sermos religados de novo ao relacionamento com Deus. É isso que Jesus está se apresentando para eles, dessa forma. Olha, vocês estão destituídos da glória de Deus. E é necessário que o pão da vida desça e tire o pecado do mundo e religue vocês ao relacionamento com Deus. É isso que Jesus está se apresentando para eles naquele dia. E aí eles ficam atônitos, eles ficam assim, questionando, porque eles eram religiosos, eles queriam saber de verdade o que realmente Jesus estava fazendo ali, e aí eles falam: tá, o Senhor realizou o milagre ontem, mas o que o Senhor vai fazer agora? Qual é o milagre que o Senhor vai fazer? Nós lemos aqui. Qual é o milagre que o Senhor vai fazer agora para que eu possa crer que o Senhor é o Filho de Deus? Por quê? Porque a multidão nunca está convencida de que Jesus pode fazer alguma coisa. A multidão sempre precisa de algo a mais. A multidão não crê por aquilo que já viu, ela precisa de algo a mais, ela precisa ver de novo, ela precisa ver de novo aquilo que Deus pode fazer por ela. Olha, Jesus, o Senhor me tirou a nossa fome ontem. E quem sabe o Senhor não pode tirar agora de novo? Quem sabe aquilo que eu preciso ver o Senhor fazer é de novo realizar uma maravilha de transformar os pães em grande quantidade para que nós possamos comer. E aí, Jesus responde para eles que a comida que eles precisam é o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz assim, ó, eu sou a comida. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Olha, você tem procurado em muitos lugares, você tem procurado muitas coisas, você tem pedido resposta, você tem pedido milagres para mim, você tem pedido transformação, você tem pedido que eu realize isso ou aquilo. Mas eu não estou preocupado com aquilo que eu posso fazer, porque eu posso fazer a qualquer momento. A questão é, se nós estamos prontos para receber aquilo que Jesus quer fazer. Mas o que Jesus está dizendo para você nessa noite é, eu não quero me apresentar para você como um Jesus que faz e realiza, porque nem sempre Jesus vai fazer, querido. Jesus não veio para realizar as nossas vontades terrenas. Jesus não veio para matar a nossa fome de expectativas nessa terra. Jesus, ele é santo e ele morreu para que nós pudéssemos um dia morar com ele na eternidade. Esse é o plano da cruz e da salvação. Você não precisa de bênção, você não precisa de nada mais daquilo que Jesus já fez. Tudo que ele podia fazer, ele já fez, ele já entregou tudo. O Filho de Deus é o tudo, para quem não tinha nada, como eu e você. Jesus morreu por mim e por você. Querido, Jesus morreu por mim e por você. E às vezes nós estamos preocupados com aquilo que Jesus pode fazer. Jesus podia me dar um carro novo, um carro zero. Jesus podia me dar uma casa nova. Querido, você não precisa disso. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer. Mas você não precisa só disso. Você precisa entender que o plano da salvação te encontrou quando você estava preso nos seus pecados e nos seus delitos. Isso é suficiente para a humanidade. Tem uma frase que eu quero deixar para você. Deus não está comprometido com as suas expectativas terrenas. Deus está interessado em se comprometer com o quanto de fome e sede você tem por Ele e o quanto você deseja que Ele seja o seu Senhor. Qual é a sua expectativa nessa noite para que Ele seja o seu Senhor? O que tem governado o seu coração? Qual é o trono que você construiu
na sua vida, nas suas escolhas, durante toda a sua trajetória, desde pequeno, talvez traumas que você carrega, cicatrizes que você carrega, marcas que você carrega, e altares que você foi construindo ao longo da sua jornada. O Senhor está aqui nessa noite para destronar isso do seu coração e dizer para você: filho, eu não quero que você construa algo onde eu seja dividido, eu quero ser o seu Senhor por completo, eu quero ser o seu Deus por completo, você não precisa dessas coisas, eu curo o seu coração, eu liberto a sua alma que talvez está cativa ao pecado, eu cuido de você, eu curo das suas feridas, e eu quero que você construa um altar onde eu vou reinar. As suas expectativas terrenas, eu não estou comprometido com isso. Eu posso fazer, eu quero te usar, eu quero te dar o melhor dessa terra, mas não é isso que precisa mover o seu coração. O que precisa mover o seu coração é uma fome, uma sede tão grande por Deus, que você não consiga mais viver da mesma maneira que você vivia antes, que você não consiga mais ter as mesmas atitudes que você tinha antes, que você não trate mais a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, da maneira que você tratava antes quando você governava. É isso que Deus quer. Deus está comprometido com isso. Deus está comprometido em responder à fome e à sede que você carrega no seu coração por Ele. Nós precisamos entender isso no nosso coração. Nós precisamos imprimir isso dentro de nós, de saber que Deus, o Senhor pode fazer por mim aquilo que eu sonho, aquilo que eu projeto, mas não deixe que isso roube o seu lugar de Deus na minha vida. Não deixe que isso roube o seu governo de Deus na minha vida. É isso que Jesus quer fazer nessa noite. E de forma bem rápida, eu quero trazer para você 3 características. 3 características de alguém que está sendo governado pelo seu próprio eu. 3 características de pessoas que talvez você vai se classificar em uma dessas classes. 3 características de pessoas que estão se governando e não percebem. Talvez você está aqui essa noite pela primeira vez ouvindo uma mensagem como essa, ou a primeira vez aqui na Igreja Conviva. Eu estou aqui para dizer para você, nós temos uma linha, e nós cremos nessa linha. Nós estamos comprometidos com a verdade do Evangelho. Nós estamos comprometidos, nossos pastores, pastor Rafael, pastora Bruna, eles estão comprometidos com a sua transformação, e não com o seu ego. Nós não alimentamos ego aqui nesse altar, nós alimentamos pessoas que querem ser transformadas e tocadas pelo Espírito Santo. Nós conversamos sempre em reuniões, os pastores eles não estão preocupados com quantidade de pessoas que vão entrar por essa porta. Nós tivemos uma reunião segunda-feira aqui, nós falamos sobre isso. Nós não estamos preocupados com a quantidade em números de pessoas que vão entrar por aquela porta. O sucesso de uma igreja não é baseado no números de membros que ela tem, mas é no quanto de Jesus existe no coração dessas pessoas. O quanto de Jesus existe no coração dessas pessoas ao ponto delas destronarem o seu eu, delas morrerem, delas tomarem a sua cruz, assim como Paulo disse. Porque nós somos homens falhos. E o bem que nós queremos fazer, às vezes nós não fazemos, como Paulo nos ensina. Mas o mal, meu irmão, o mal que nós não gostaríamos de fazer, esse é o que nós insistimos em fazer. Por isso que nós precisamos de confronto, de uma mensagem que confronta a nossa vida, para que nós possamos ser transformados, dia após dia. E eu quero trazer para você essas 3 características de alguém que está sendo governado pelo seu. Primeira característica, busca excessiva por poder. A busca excessiva por poder é uma característica predominante na vida de quem se governa, na vida de quem construiu um altar para si. Alguém que faz qualquer coisa para crescer. Alguém que ama o dinheiro, ama o poder. Se preciso for, essa pessoa passa por cima de outras pessoas, dos amigos, do líder, do pastor, do chefe, para alcançar o topo. Afinal, o que domina o seu coração é o seu ego.
Talvez até elas podem conhecer Jesus, talvez tenham um relacionamento com Jesus, mas elas desejam tanto o poder. É uma busca desenfreada, por ser maior, por ser grande. E às vezes negligencia a família, negligencia os filhos, em busca de um poder ilusório. Uma ambição por ser rico, por ser famoso, por ser o maior, por ser popular, por estar acima de qualquer coisa, de qualquer lei. Essa é a primeira característica de alguém que ama a si mesmo e governa a sua própria vida. Uma busca excessiva por poder. E olha o que a palavra vai dizer para nós sobre isso. 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. Querido, a busca por desejo desenfreado é pecado, é idolatria. Você está idolatrando algo dentro de você que você não consegue ficar sem o poder. Você quer mais do que tudo o dinheiro, você quer mais do que tudo a fama. E isso tem matado cristãos dentro da igreja. Isso tem matado as pessoas. Você está disposto a fazer qualquer coisa por poder. Isso é uma característica de alguém que está se governando. Mas em nome de Jesus, esses altares vão ser quebrados nessa noite. Se existe alguém aqui em nosso meio com esse coração, existe lugar para você nessa casa, existe lugar para você aonde Deus quer moldar o seu interior, moldar o seu coração, para que você destrua esse altar. A segunda característica de alguém que está se governando: emoções descontroladas. Ah, esse pega. Deus falou muito comigo sobre esse ponto. Emoções descontroladas. Quem aqui pensa que em algum momento perdeu as rédeas das suas emoções, dos seus sentimentos? Só eu? Amém. Ainda bem que nós temos pessoas sinceras aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Alguém que no meio do caminho se deixou dominar pelos próprios sentimentos. Todas as suas tomadas de decisões são baseadas naquilo que sente e não naquilo que crê. Não se preocupa se vão ferir ou se vão ser feridos, mas age no impulso do aflorar dos sentimentos. São pessoas que provavelmente foram magoadas, foram frustradas, foram feridas no meio do caminho, na sua trajetória. Talvez na sua infância você gerou essa raiz de amargura pela sua vida que você teve. Tem dificuldade de perdoar, não perdoam facilmente, estão rancorosas, esqueceram do poder do Espírito Santo e sempre estão dominadas por alguma crise emocional. Esse ponto é muito forte, queridos. Todos nós temos crises, emoções, momentos difíceis. Eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu preciso me retratar com Deus e dizer: Deus, me ajuda a ser diferente nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Quem anda perto de mim sabe disso. Porque às vezes a nossa emoção quer falar, nós queremos gritar aquilo que nós estamos sentindo, nós queremos agir no impulso dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas nós não podemos ser dominados por aquilo que nós sentimos. Quem precisa dominar é o nosso espírito. Quem se relaciona com Deus é o nosso espírito. Quem tem o poder de governo é o nosso espírito por meio de Jesus. E às vezes nós damos lugar para que a nossa alma, aonde está o centro das nossas emoções, é na nossa alma que está o centro das nossas emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que dói em nós.
as nossas dores, as nossas crises, as nossas frustrações, está no centro das nossas emoções, e às vezes nós damos lugar para que isso governe o nosso coração e a nossa vida. E aí nós tomamos decisões erradas, e nós quebramos a cara. Nós falhamos com pessoas, e depois nós temos que voltar atrás e pedir perdão, porque nós erramos em algum momento. Talvez você nessa noite se sente assim, dominado pelas suas emoções, dominado por aquilo que o diabo sopra nos seus ouvidos, como ele soprou lá atrás com Eva. E esses sentimentos têm sido aflorados em você, e você tem dado governo para esses sentimentos, para esses sintomas, para esse rancor. Jesus nessa noite quer curar o seu coração. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui feridas, amarguradas com algo que aconteceu, talvez essa semana, ou talvez no seu mês, ou talvez na sua história. Talvez tem coisas da sua infância que te marcaram e que você não consegue pôr um ponto final nisso. Você tem dificuldade para perdoar, talvez você precisa perdoar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, e você não consegue, porque o domínio da sua vida está nas suas emoções. Mas eu quero profetizar nessa noite sobre você e sobre o seu coração. Jesus está aqui para curar você, para tirar você desse lugar, para fazer com que você seja renovado, que você seja atingido por um amor, por uma graça que transforma o seu coração, e que você vai conseguir sair desse lugar de emoção, de frustração, de sentimentos mal resolvidos. Em nome de Jesus, esse não é o lugar que Deus tem para você. Esse não é o lugar que Deus tem para você, querido. Às vezes tem coisas que você não acessou ainda e que você não conseguiu viver ainda, porque as suas emoções estão descontroladas. Talvez os seus sentimentos estão abalados e isso não te dá acesso àquilo que Deus tem para você. Olha o que a palavra vai dizer sobre isso. Sobre emoções descontroladas. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Olha o que a palavra diz. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Como a cidade com os muros derrubados, zona de guerra. Assim é quem não sabe dominar-se a si mesmo, quem não sabe dominar as suas emoções. Você está com o seu coração em uma zona de guerra, porque você não consegue dominar as suas emoções e os seus sentimentos, e isso é em todos os âmbitos da vida. Talvez lá no seu trabalho tenha um abençoado lá, de um irmão, que se Deus te der força, irmão, você desce da cruz com ele. E seu sentimento está aflorado com isso. Talvez aqui na igreja tenha irmãos que estão feridos ou magoados com alguém e não conseguem acessar o próximo nível. Você está com os muros derrubados, porque você não consegue controlar e dominar-se a si mesmo. Não é isso que Deus tem para você. Olha o que a palavra vai dizer em 2 Coríntios 12, 10. Capítulo 12, versículo 10, 2 Coríntios. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, alegro-me nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha o que esse texto está dizendo, alegrem-se nos insultos, nas fraquezas, nos momentos de dor, de guerra, de sentimentos aflorados. Alegre-se, mas não perca o domínio sobre eles, porque isso está produzindo em você perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, diz que as momentâneas tribulações estão produzindo perseverança e um peso de glória em nós. É isso que Deus tem para você, um coração equilibrado para aquilo que Ele quer gerar em você e através de você. Sentimentos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O terceiro e último. A
Terceira e última característica de alguém que está com um trono de governo dentro de si: senso de justiça aflorado. Irmão, isso aqui é forte. Senso de justiça aflorado. Quando alguém bate no seu carro e não quer pagar o conserto porque ela não reconhece que ela estava errada, você pode acionar uma justiça terrena. Você tem o direito, como cidadão, de acionar uma justiça terrena. E isso é no âmbito da sociedade. Nós temos acesso a leis, a deveres que nos respaldam para que nós possamos ser justificados por algo que aconteceu. E até nessas situações, Jesus, ele se mostra presente. E mesmo que talvez você não tenha conseguido se resolver na lei da terra, Deus é fiel o suficiente para trazer a verdade e mudar o cenário que você está vivendo. Eu creio nisso. Você crê? Mas não é dessa justiça que eu estou falando. Eu estou falando de uma justiça que está dentro de nós. Uma justiça que aflora o nosso coração. Alguém que foi dominado pelo ódio. Que não consegue ver o outro vencer. Que não consegue ver o outro vivendo bem. Porque talvez sofreu algum tipo de injustiça na sua vida. Carrega uma amargura profunda. E procura de qualquer forma uma justiça vingativa. Alguém que está com um peso tão grande na vida, que não consegue perdoar, que deseja o mal, que semeia o mal, que planta o mal, que está enfurecido e deseja vingança pelas próprias mãos. Talvez em algum momento você já se sentiu assim: erraram comigo, lá no meu trabalho pisaram na bola comigo, vou fazer justiça. O que tiver que fazer para ver essa pessoa prejudicada, eu vou fazer. Queridos, misericórdia. Deus tem misericórdia do seu coração e do meu coração nessa noite. Não é isso que Deus tem para nós. Não é esse tipo de conduta e de pensamento que Deus tem para nós. Talvez sim, você sofreu algo na sua vida. Uma injustiça que ficou talvez mal resolvida para você. E existe um senso aflorado dentro de você, um ódio, um rancor. Uma raiz de amargura, e essa raiz está te levando cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o fundo do poço, e você não está percebendo. O justo não se justifica. Deus tem falado muito comigo sobre isso, e me ensinado a ser assim. O justo não se justifica. O justo continua caminhando, permanece caminhando no caminho que Deus tem para ele. Ele não se importa com aquilo que está acontecendo à sua volta. Pisaram na bola comigo, erraram comigo, falharam comigo lá na minha casa. Meu pai errou comigo, a minha mãe, a minha esposa errou feio comigo. Mas eu não tenho um senso de justiça dentro do meu coração, porque eu sei que Jesus vai me justificar. Jesus vai trazer o conserto. Jesus vai trazer o escape dessa situação para mim. Quantos creem nisso? Jesus não te fez para que você se justifique. Isso é autonomia do seu próprio eu gritando dentro de você, para que você faça com as suas mãos, para que você resolva do seu jeito, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos destronar esses altares do nosso próprio eu. 3 características simples. 3 características que traz para nós um peso, um temor gigantesco de nós olharmos para dentro de nós. E que às vezes isso está presente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você tem vivido assim. Você tem vivido dessa forma, buscando poder excessivo, com as suas emoções descontroladas, com um senso de justiça aflorado no seu coração. E Deus está dizendo para você nessa noite: saia deste lugar, quebre esses altares. Você não vai conseguir romper, você não vai conseguir viver o que eu tenho para você, vivendo desse jeito. Olhe para mim, olhe para a minha cruz, olhe pelo sangue carmesim que foi derramado por mim e por você. Olhe para essas coisas e se apegue nisso, de que as leves e momentâneas tribulações que nós enfrentamos aqui
vai passar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: vai passar, irmão. Vai passar. Um dia Jesus vai rasgar o céu. Um dia Jesus vai rasgar o céu, irmão. Um dia aquilo que te afligia não vai te afligir mais. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais dor. Jesus vai rasgar o céu. Essa é a boa nova de Deus para você nessa noite. Jesus está às portas e Ele vai rasgar o céu. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E esse tipo de pessoa não vai morar com Ele. Esse tipo de pessoa que está com um altar construído para si mesmo, que escolheu viver as suas próprias vontades. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, porque Deus, Ele está no seu trono e só existe um trono. Não existe dois aonde pode reinar Deus e você. Todas as vezes que o homem tentou reinar, em alguma situação deu errado, quebrou a cara. Porque Deus não divide o trono dele com ninguém, Ele é suficiente, Ele está acima de todas as coisas. Ele não precisa que eu e você demos uma ajuda para Ele para governar, Ele governa. E o que Ele quer governar nessa noite é o seu coração. Ele quer governar o seu coração por completo, por inteiro. Mas nessa área Deus governa, mas nessa aqui Deus, fica de lado aí que essa aqui eu domino. Não. Deus não tem esse senso de divisão. Deus não precisa dividir. Deus, Ele está interessado em governar a sua vida por completo. E no dia que Ele governar a sua vida por completo, você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua história. Você vai ver as coisas se resolvendo. Os problemas que você tinha não vão parar. Mas você vai ver que Ele vai passar com você dentro do problema. Essa é uma noite onde Jesus deseja reestabelecer o governo em todas as áreas da sua vida. Talvez tudo que você tentou até hoje não deu certo. Talvez você já tomou muitas decisões erradas na sua vida. Você já viu que sozinho você não consegue. Talvez essa noite foi a última oportunidade que você deu para você mesmo. E você entrou por essas portas pensando assim: eu não consigo mais sozinho. Eu não consigo mais governar sozinho. Você não consegue mesmo, porque você não nasceu para governar a si mesmo. Você nasceu para ter um Senhor. Deus, Ele não deseja ser só o seu Salvador, porque Ele já é. Se você confessar a Jesus como o único suficiente e Salvador da sua vida, Ele vai se tornar o seu Salvador. Porque a cruz deu isso para nós de graça. Mas Ele não quer ser somente o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Existe uma diferença em ser só Senhor e ser só Salvador. Não, Deus deseja fazer por completo. Ele deseja ser o seu Senhor e também o seu Salvador. Jesus está te chamando nessa noite para um concerto, não por emoção, nem por momento passageiro. Isso não é um emocionalismo, não estou aqui para te emocionar. Você foi criado para a glória de Deus. Existe um objetivo no qual Jesus te criou: glorificar a Deus. Com a sua vida, com a sua história, com aquilo que você fala, com aquilo que você deseja, com aquilo que você diz por aí, na roda de amigos, na faculdade, no trabalho, onde você estiver. Você foi criado para glorificar um Deus que quer ser o seu Senhor. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele não entender isso, é ele não entender o motivo pelo qual ele foi criado, é ele negar aquilo que ele carrega, um evangelho que é poderoso para a salvação, de um Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus quer virar uma chave dentro de você nessa noite. Ele quer tocar o seu interior, ao ponto de você dizer: Deus, eu entrego ao Senhor nessa noite tudo aquilo que eu estou governando. Eu entrego nessa noite, Deus, porque eu não consigo mais sozinho, porque eu não consigo mais viver a vida da maneira que eu estou vivendo. Eu preciso de ajuda.
Eva e Adão deu um grito de liberdade e de independência no jardim. Mas nessa noite, o que Deus tem para você é um grito de dependência dEle. Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que você dependa dEle para ir na padaria comprar um pão. Deus quer que você dependa dEle para construir os seus sonhos e os seus projetos na terra. Deus quer que você dependa dEle para você viver todos os seus propósitos, tudo aquilo que Deus tem para você. Eu posso ver pessoas aqui sendo levantadas como líderes, como pastores, como pessoas que vão impactar essa sociedade em todas as esferas, porque isso não depende de você, isso é o plano de Deus. Deus deseja isso para você. Na simplicidade, na onde você está. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos ter a oportunidade nessa hora de quebrar esses altares. Queridos, não deixe nada construído dentro de você. Tem uma frase que eu quero dizer aqui por último. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo, olha, se descubra em mim que nenhum desses desejos, poder, emoção, vingança, se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para o mundo sobrenatural e eterno. Se você está descobrindo hoje que tudo que você fez até aqui não deu certo, que todas as experiências que você viveu nessa vida não deu certo, é porque você foi criado para um mundo sobrenatural e eterno. Você foi criado para adorar um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E essa noite você pode fazer isso aí no seu lugar. Você pode entregar e quebrar esses altares que talvez um dia você construiu pelo seu ego, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Em nome de Jesus, dê lugar para isso nessa noite. Em nome de Jesus.